Olá pessoal, tudo bem? A equipe de professores do Prepara X Cursos vai comentar a última prova da NUCEP para o cargo de técnico em radiologia para o processo seletivo da Fundação Municipal de Saúde. Bem, para facilitar o entendimento da prova, dividimos a prova em si em 5 grandes blocos de conteúdos, que vão ser divididos seguindo esse critério para facilitar e ser ainda mais didático na correção da prova. Esse material vai estar anexado nos comentários do vídeo e vamos lá. Questão 21. A radiação é um fato da vida. Luz e calor do Sol são formas naturais de radiação que são essenciais à existência humana. Também há outras formas de radiação que são geradas pelo homem, como, por exemplo, microondas para cozinhar, ondas de rádio para telecomunicações, radar para navegação e raio-x para exames médicos. Do ponto de vista dos efeitos que as radiações produzem na matéria, é correto afirmar que: alternativa A. Radiações ionizantes incluem raios cósmicos, raios X e radiações emitidas pelo decaimento de substâncias radioativas. Pessoal, corretíssimo. Não esqueçam, raios cósmicos são altamente energéticos e ionizantes, tá ok? Temos aí os raios X e também radiações emitidas pelo decaimento de substâncias radioativas. Corretíssimo. A alternativa correta, letra A. Letra B. Radiações ionizantes incluem somente os raios X? Não, pessoal, temos vários tipos de radiação ionizante, gama, alfa, beta. C. Os raios cósmicos são classificados como radiações não ionizantes. Negativo, negativo. D. Radiações ionizantes incluem luz, calor, ondas de rádio e microondas. Falso. Falso, pessoal. Todas as radiações citadas aí são não ionizantes. É. Os equipamentos de ressonância magnética emitem radiação ionizante? Não. É radiação do tipo não ionizante. Alternativa correta, letra A. 22. A respeito das radiações alfa, beta e gama, é incorreto afirmar que a radiação alfa tem baixo poder de penetração e alto poder de ionização. Corretíssimo, pessoal. Correto. B. A radiação beta tem médio poder de penetração e pequeno poder de ionização. Correto também. Pessoal, a partir do momento que ele considera, na alternativa aí, né, na questão em si, a respeito das radiações alfa, beta e gama, entre as três, a radiação é que tem um médio poder de penetração, correto? Entre a alfa e gama, fazendo essa comparação. E um pequeno poder de ionização, que é característico da radiação beta. Tá correto, então. C. A radiação alfa possui 5% da velocidade da luz. Corretíssimo. Isso é bem teórico também. D. Os raios gama são mais penetrantes do que os raios X. Pessoal, isso está incorreto. Primeiramente, os fótons de raio X, eles podem ter energias igual ao fótons de raios gama. Isso na prática é impossível, mas na teoria isso é possível. Tá ok, pessoal? Na teoria isso é possível, apesar de existirem muitos materiais na internet, inclusive falando que raios gama são mais penetrantes que raios X. Na prática, isso é correto, mas teoricamente, nas bases físicas, se existirem um fóton de raio-x com energia igual ao fóton de raios gama, ambos terão a mesma penetração, certo? O que diferencia os dois é a origem, raios gamas nuclear e raios X eletrosfera, tá ok, pessoal? Nesse caso, a alternativa incorreta é a D. E a E, radiação beta é 50 a 100 vezes mais penetrante que a alfa, também está correto, questão bem teórica. 23. Existem dois tipos de radionuclídeos. Os naturais, que são encontrados na natureza, e, no caso, né, partículas. Assinale a alternativa que não constituem
constitui um exemplo de radionuclídeo. Pessoal, uma questão bem simples, certa alternativa incorreta aí, letra D, iodesaquinol 320. Isso é um meio de contraste. 24. A respeito das características do raio-x, é correto afirmar que não consegue ionizar os meios por onde passa? Claro, pessoal, se é ionizante, claro que vai conseguir ionizar. Está incorreto. B. Não são capazes de enegrecer filmes radiográficos. Oxe, se existe a radiografia, pessoal. Isso é incorreto. C. Sofrem desvios devido à interferência de campos magnéticos. Não, pessoal. Se é um tipo de onda eletromagnética, não vai ter nenhum desvio em relação ao campo eletromagnético. D. Atravessam mais facilmente o corpo quando o tubo de raio-x está submetido a pequenas tensões? Não, pessoal. Quando está submetido a altas tensões, atravessam mais facilmente. E causam fluorescência em certos sais metálicos. Com certeza. É esse o princípio que existe o ecrã, por exemplo. Tá ok? 25. A blindagem entre a fonte de radiação e o indivíduo é uma forma de proteção que reduz o risco de exposição desnecessária para os profissionais e pessoas em geral. Camada semi-redutora refere-se a ao número de fótons absorvidos em 50% do meio. Errado, pessoal. Quando fala-se em camada semi-redutora, estamos analisando a espessura do absorvedor, que vai reduzir a intensidade de um feixe de radiação à metade. Nesse caso, a letra B diz o seguinte: a 50% da intensidade emergente de um feixe de radiação, incorreto. C. A espessura do absorvedor que reduz a intensidade de um feixe de radiação à metade, corretíssimo. Tá ok, pessoal? Letra D, a 25% já está errada. E B e C estão corretos também falso, porque a B está falsa. Então a alternativa correta, letra C de casa. 26. Na interação do feixe raio-x com o corpo, a radiação espalhada será. Bem, pessoal, para ficar mais fácil a questão, temos que saber o seguinte, que vai ser maior quando for o volume do corpo atravessado e também maior quando for a densidade do corpo atravessado. Tá ok, pessoal? E também maior quando for a energia do feixe de radiação. Nesse caso, a alternativa correta vai ser a alternativa E, que vai ser maior quanto maior for a espessura do corpo, né, atravessado. Vai ser, no caso, a radiação espalhada vai ser maior. Temos que lembrar, pessoal, dos efeitos fotoelétricos, efeitos Comptons. Se existe uma maior espessura, ok, pessoal? Nesse caso, vai ser maior essa radiação espalhada em detrimento à informação citada, tá ok? Com esses dados que eu citei, vai ficar bem fácil responder a questão. Vamos para a alternativa questão 27. Sabendo-se que a natureza dos raios-x determina a qualidade da imagem, pode-se afirmar que a. Raios-x de baixa energia produzem imagens radiográficas menos contrastadas. Bem, pessoal, raio-x de baixa energia vai ter radiografias mais contrastadas, tá ok? Porque nesse caso vai predominar ainda mais o efeito fotoelétrico, áreas não irão atravessar o filme, não vai ser sensibilizado propriamente dito, o receptor de imagem não vai ser totalmente sensibilizado, e isso vai produzir um alto contraste. B. Então A está incorreto, tá ok? B. Raios-x duros ou de alta energia produzem mais radiográficas mais contrastadas? Não, pessoal, menos contrastadas. Pessoal, pela lógica aqui, já eliminaríamos a A, a B. A C também, ó, raio-x moles corresponde a registro de alta energia? Não, pessoal. Moles é de baixa energia. E D. Raios-x de alta energia produzem imagens radiográficas menos contrastadas. Corretíssimo. Letra D. Pessoal, essa questão anterior é puramente lógica. Por eliminação, certo? Você já eliminaria praticamente todas, sobrando apenas a alternativa D.
Fica como dica aí para leitura, treinar o raciocínio, lógico, também. Principalmente as questões no CEP, muitas vezes só por eliminação você consegue responder inúmeras questões. 28. Alguns meios de contraste iodados podem ser injetados em veias, artérias, vasos linfáticos ou dentro de cavidades. Assinale a alternativa que não relaciona corretamente o tipo de estudo radiográfico à região anatômica correspondente. Vamos lá, pessoal, que é incorreto. A. Urografia, caracterizada pelo estudo radiográfico do trato urinário, correto. B. Angiografia, caracterizada pelo estudo radiográfico do sistema vascular, correto. Mielografia, caracterizada pelo estudo radiográfico da medula espinhal, corretíssimo. D. Cialografia, caracterizada pelo estudo radiográfico do útero e das tubas uterinas. Não, pessoal, é das glândulas salivares, tá? Incorreto. E o E. Colecistografia, caracterizada pelo estudo radiográfico da vesícula e dos ductos biliares, corretíssimo. 29. São muitos os fatores de risco envolvendo a utilização dos meios de contraste iodado, pois estes podem ocasionar danos severos aos clientes. Antes da administração do meio de contrastes iodados, deve-se realizar uma detalhada anamnese. São fatores importantes a considerar durante a anamnese, com exceção de, novamente, a NUCEP, pessoal, gosta muito da exceção, da incorreta. Temos que ler com cautela. A. É importante para a anamnese a história de alergia ao meio de contraste? Corretíssimo. A insuficiência renal? Também. Implantes metálicos ferromagnéticos, pessoal, não tem nada a ver com anamnese para meios de contraste, a não ser que fosse anamnese acerca da biossegurança em ressonância magnética. D. Hipersensibilidade ao agente de contraste iodado? Correto. Tanto é que tem até uma analogia aqui, é análogo também a alternativa A. E a E. Diabetes mellitus em uso de hipoglicemia antioral? Corretíssimo. Também é muito importante no caso, sendo até como uma contraindicação em relativa ao meio de contraste. Tá ok, pessoal? Ao meio de contraste iodado. 30. Assinale a alternativa incorreta. A. Os ossos dos membros superiores e a cintura pélvica, quadris, fazem parte do esqueleto apendicular? Corretíssimo. Tá ok? Tanto os membros superiores e seus cíngulos e membros inferiores e seus cíngulos também fazem parte do esqueleto apendicular. B. Os ossos da cabeça e da coluna vertebral fazem parte do esqueleto axial? Correto. C. A cintura escapular e os membros inferiores fazem parte do esqueleto apendicular? Corretíssimo, como mencionei. D. A coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, e a cintura pélvica fazem parte do esqueleto axial, pessoal? Não. A cintura pélvica, os quadris, que é um símbolo, tá ok? Faz parte do esqueleto apendicular. Então, a alternativa incorreta, novamente é no CEP, perguntando sobre a alternativa incorreta, letra D. A E, a coluna vertebral e o osso do pescoço fazem parte do esqueleto axial, corretíssimo. 31. Das incidências de crânio listadas a seguir, a que melhor demonstra as órbitas com menor ampliação e irradiação nos cristalinos é. Bem, pessoal, para reduzir a ampliação, sabemos que a área a ser estudada tem que estar mais próximo do receptor de imagem e com relação à irradiação, para ser menor, tem que estar mais distante do feixe primário. De todas, a que se adequa ao enunciado é a póstero anterior, tá ok? Do crânio. No caso, póstero anterior, as órbitas ficarão mais próximas do filme e com isso, né, os cristalinos também ficam mais distantes do feixe primário. 32. Em uma radiografia do carpo, na incidência e perfil interno, qual o posicionamento do primeiro dedo, ou comumente chamado de polegar? Pessoal, na radiografia em perfil do carpo, o dedo polegar, segundo Biasoli, outra observação respeitando o CEP, utiliza muito a literatura do Biasoli, vai ficar ao lado do segundo dedo da mão, sendo correta a alternativa
C de casa. 33. Outra questão relacionada a Biasoli. Qual a incidência do raio central na projeção da bacia em outlet? Incidência de Taylor. Pessoal, questão bem decorativa. Quem trabalha na prática, principalmente em centro cirúrgico, realizamos constantemente essa incidência, que o raio vai incidir com inclinação cefálica de 30 graus, entrando 5 centímetros abaixo da sínfise púbica. Pessoal, como dica, temos o material no Prepara X Cursos, que nossos alunos têm acesso a todas as incidências, com resumo e comparação entre Biasoli e Bontrager. Está bem legal esse material, que serve muito para análises e estudos a respeito dessas questões de incidências. 34. No exame radiológico dos seios da face, a rotina mínima para o estudo é, também segundo Biasoli, são as incidências conhecidas como frontonaso e mentonaso. 35. Assinale a alternativa incorreta com relação às terminologias utilizadas em tomografia computadorizada. Artefato. Representação da imagem que não se origina do objeto. Os artefatos na TC podem ser causados pelo paciente. Processamento da TC ou equipamentos. Corretíssimo. B. Detector. São posicionados do lado oposto da fonte de raios X e dispostos em um arco ou em torno de uma circunferência aberta, capturam e convertem fótons de raio-x em sinais utilizáveis. Corretíssimo. C. Voxel, elemento pictórico quadrado individual que compõe a mátria. É bidimensional. Incorreto, pessoal, incorreto. O voxel é tridimensional. Continuando. D. Espessura do corte. Quanto mais fino o corte, menor a quantidade de artefatos em faixa derivados do efeito de volume parcial. Corretíssimo. E é transformado de Fourier, processo matemático que transfere o sinal do domínio espacial para um sinal de domínio de frequência. Também está corretíssimo. 36. Assinale a alternativa que não representa uma vantagem da TC helicoidal versus convencional nos exames de tórax. Lembrando, pessoal, fica como distrator aí, exame de tórax. Ele não quer saber uma vantagem da TC helicoidal em relação à convencional. Então vamos lá. A. Os dados são contínuos, pois o volume inteiro é examinado na helicoidal, sim. Isso é uma vantagem da helicoidal. B. A totalidade do volume pode ser examinado com uma única apneia, diminuindo, portanto, registros equivocados de dados gerados por movimento respiratório. Correto. C. É improvável que se deixe perceber áreas pequenas de patologia. Isso pode acontecer na TC convencional se os cortes não forem contíguos. Correto também, pessoal. Isso é uma vantagem. Letra D. O realce por contraste é menos uniforme durante todo o exame, pois como a aquisição da imagem é mais rápida, o contraste não tem seu correto tempo de ação no organismo do paciente. Isso, corretíssimo, pessoal. Isso bem aqui é uma desvantagem da helicoidal em relação à convencional, principalmente nos exames de tórax. Se eu for iniciar um exame ao mesmo tempo helicoidal e um convencional, o meio de contraste nos vasos do corpo humano vai ser mais homogêneo no convencional, vai estar mais distribuído no corpo por completo, certo? Ele pegou aqui uma afirmativa, inverteu a ordem para confundir o candidato e, nesse caso, a incorreta aí, que não vai representar como foi comentado, é a alternativa D. A E. A manipulação de imagem, como reformatação multiplanar e tridimensional, exibições sombreadas de superfície e projeções com intensidade máxima expandiram-se e melhoraram, sim, pessoal, todas as características algorítmicas com relação principalmente ao processamento, ao poder computacional, melhorou consideravelmente na helicoidal. 37. A respeito das técnicas e protocolos utilizados nos exames de TC do abdômen, é correto afirmar que, letra A, todos os pacientes submetidos aos exames de TC abdominal recebem como protocolo obrigatório de rotina contraste oral para opacificar o intestino? Não, pessoal. Lembrando que isso era principalmente nos exames mais
nos aparelhos mais antigos, tá ok? Isso está incorreto. B. O uso de contraste intravenoso fica a critério do operador do equipamento de TC de acordo com as imagens visualizadas durante a realização do exame? Não, pessoal. Isso fica a critério do médico, tá ok? Não a critério do operador. C. O pâncreas normal, não contrastado, apresenta números de TC entre 30 e 40 unidades Hounsfield, corretíssimo, e capta contraste homogeneamente até atingir 100 a 150 unidades Hounsfield, a administração do bolo de contraste. Corretíssimo, pessoal. Quem trabalha na prática, de certa forma, tem uma questão razoavelmente fácil e utilizando bastante esses fatores, principalmente acerca de determinados tipos de exame, como por exemplo alguns tipos de anjo, utilizamos alguns valores de HU ideais entre 100 e 150, dependendo do tipo de aparelho, e a TCL cuidar o pâncreas normal não contrastado realmente entre 30 e 40 unidades Hounsfield. D. A visualização de cálculos renais só é possível após a administração de contraste por via não venosa? Incorreto. Sabemos, pessoal, que os cálculos renais são vistos geralmente, tá ok, pessoal, sem contraste. Meios de contraste devido à sua densidade, geralmente, tá ok? Letra E. Para pacientes com trauma abdominal, a técnica convencional é a melhor opção ao invés da liquidal, pois permite rápida aquisição de dados em pacientes criticamente enfermos. Não, pessoal, incorreto. A helicoidal é melhor, visto que é mais rápida que a convencional. Questão 38. A respeito dos princípios físicos de ARM, é correto afirmar que o fenômeno baseia-se na troca de energia entre núcleos do átomo de oxigênio, incorreto, é do hidrogênio. B. Sempre que a frequência oscilatória dos campos aplicados coincidirem com a frequência de rotação do núcleo de oxigênio, incorreto, pessoal, lembramos que é hidrogênio. C. A obtenção da imagem por ressonância a partir do oxigênio, incorreto, nem vou ler mais porque é hidrogênio, como sabemos. Quando o paciente é introduzido no equipamento de RM, uma quantidade considerável dos seus átomos de hidrogênio são orientados com as linhas de força do campo magnético principal. Correto, pessoal? O hidrogênio distribuído nos tecidos biológicos apresenta um movimento de rotação em torno do eixo principal, espin nuclear. Quando este movimento sofre ação do campo magnético externo, altera suas características, passando a descrever um movimento de rotação conhecido como recessão. Lembrando que o movimento é conhecido como precessão. Certo, pessoal? Alternativa correta, letra D de dado. 39. A forma como os pulsos de radiofrequência são aplicados e a obtenção dos sinais de RM influenciam o contraste das imagens. É possível, a partir da aplicação de pulsos de diferentes ângulos, obter diferentes contrastes entre os tecidos. Assinale a alternativa incorreta a respeito de algumas sequências de pulso utilizadas no diagnóstico por imagem. Alternativa A. A sequência spin-eco é a mais comum em RM e inicia-se com um pulso de radiofrequência de 90 graus, pulso seletivo correto, seguido de um pulso de 180 graus, pulso de refasamento, corretíssimo. B. Na sequência spin-eco, quando é feita a aquisição em T2, é possível simultaneamente adquirir para este mesmo plano uma imagem ponderada em densidade de prótons. Basta para isso a programação de dois ecos, conhecido como dual, sendo um curto e outro longo, corretíssimo. C. A sequência fast spin-eco é uma evolução da sequência spin-eco, correto? São utilizados múltiplos pulsos de refasamento de 180 graus que são aplicados à mesma imagem, formando o que se conhece por cadeia de ecos, trem de ecos ou fator turbo, corretíssimo. Letra D. Na sequência single shot fast spin echo, todo espaço K é preenchido num único TR, corretíssimo. Sequência muito utilizada em exames da região abdominal. Na sequência gradiente eco, os tempos TR e TE são muito longos, de forma que o tempo total da série fica drasticamente aumentado. Incorreto, pessoal. Sequências gradiente eco são relativamente rápidas, tá ok, pessoal? Isso está totalmente incorreto. Última questão. Quanto aos tipos de bobina utilizadas nos equipamentos de RM, assinale a alternativa correta. A.
A bobina de corpo normalmente está instalada junto ao magneto do sistema, possui pequena dimensão e é utilizado nos exames que requerem pequenos campos de exploração. Incorreto, requerem grandes campos de exploração e geralmente é uma alta dimensão. B. As bobinas de superfície costumam se ajustar de forma anatômica aos diferentes órgãos, o que dificulta uma melhor obtenção do sinal ruído. Incorreto, faz é melhorar a obtenção do sinal ruído. De uma melhor obtenção do sinal ruído. C. É possível encontrar bobinas próprias para punho, joelho, ombro, coluna? Corretíssimo, pessoal. É uma questão muito prática. Quem trabalha na prática teria essa certa noção, mas, certo, pessoal? Por eliminação, você eliminaria todas as outras, como na D. Quanto maior a bobina e quanto menos se está envolver o órgão em estudo, melhor será a realização no ruído? Não, pessoal, quanto menor e quanto mais envolver, tá ok? Está incorreto a D. Letra E. As bobinas de quadratura são duas ou mais bobinas conjugadas de forma que se obtenha separadamente o sinal de regiões diferentes. Não, pessoal, isso não são bobinas de quadraturas ou sinergia. Está falando de bobinas de arranjo de fase, totalmente diferente. Bem, pessoal, essa foi a prova, tá ok, anterior. Respondi de certa forma rápido por causa do tempo do do vídeo no YouTube, né, do vídeo também na nossa plataforma, mas iremos respondê-los com calma todas as questões e explicar calmamente as alternativas no decorrer do nosso preparatório para concurso. Obrigado, pessoal. Espero que o vídeo seja de grande valor para o estudo e aprovação de todos. Tchau, tchau.